o corpo astral e a teoria plasmática. O corpo astral, como definido em várias tradições esotéricas, é frequentemente descrito como uma entidade subtil, não fisicamente palpável, que se pode separar do corpo físico durante estados como o sonho, meditação profunda ou experiências fora do corpo. Esse corpo seria responsável pela conexão com planos superiores, percepções extrasensoriais e a capacidade de viajar em outras dimensões. O plasma, por sua vez, é frequentemente descrito como um estado da matéria onde os átomos se encontram dissociados em íons e eletrões, o que confere ao plasma uma alta energia e dinâmica. Além disso, o plasma possui propriedades eletromagnéticas e pode se comportar de maneira auto-organizada, formando estruturas que podem adaptar-se e mudar em resposta ao ambiente. Se fizermos então uma analogia, o corpo astral pode ser uma forma de energia subtil que interage com o ambiente por meio de campos magnéticos e energéticos, ou seja, forças invisíveis, tal como o plasma interage com campos magnéticos no universo físico. A ideia de que o corpo astral seria um tipo de corpo plasmoide sugere que ele poderia existir num estado energético e interagir com diferentes camadas ou dimensões, da mesma forma que o plasma se adapta ao ambiente e cria estruturas dinâmicas. Na verdade, o próprio corpo astral pode ser um corpo que está no estado plasmático. E quando falamos aqui que pessoas se podem conectar a planos superiores, se nós então interconectarmos isto com as nuvens de Kordylewski, seria a ascensão da consciência para os céus, para os planos superiores, que são campos plasmáticos, E aí seria literalmente ir para o céu. literalmente. O corpo astral é muitas vezes descrito como sendo capaz de se mover fora do corpo físico. Imaginando-o como um plasmoide, ele poderia comportar-se de maneira fluida e adaptativa, capaz de se mover de forma independente da matéria física, tal como o plasma se move ou se organiza em diferentes formas e padrões ao interagir com o ambiente. A dinâmica do plasma, com a sua capacidade de auto-organizar e responder ao ambiente, poderia ser uma boa metáfora para o movimento independente do corpo astral através de diferentes camadas da realidade. E também poderia explicar, se calhar, o porquê de atravessarmos corpos físicos, coisas físicas. Sim, sabe-se que os plasmoides, ball lightning, por vezes há relatos de que aquelas bolas conseguem passar paredes, portas e objetos físicos. Uhum. De uma forma similar, também se pode imaginar que o corpo astral tem a capacidade de se organizar e alterar a sua manifestação energética de acordo com a intenção e a vontade. E como nós já vimos, o campo eletromagnético dos plasmoides depende da organização interna das suas partículas. Portanto, também se o plasmoide se reorganizar internamente, isso vai afetar o seu campo eletromagnético. Considerando então que o corpo astral pode ser visto como uma forma de energia subtil e o plasma é essencialmente uma forma de energia que possui propriedades dinâmicas, poderemos sugerir que o corpo astral, assim como o plasma, tem a capacidade de existir de maneira não física e de se mover independentemente do corpo físico. Ele seria uma entidade energética que pode moldar e ser moldada pelas intenções e ações do praticante, e isso é altamente similar ao que parecem ser os corpos plasmáticos, os plasmoides. Ok, então agora eu vou contar algumas experiências de objetos que eu vi em projeções astrais, que depois de ter ouvido estas descrições acerca dos plasmoides, eu identificaria-os como plasmoides. Então, o primeiro que eu vi tinha um aspecto de uma bola de magma e era como se esse magma fosse fluido. Tinha uma cor avermelhada e tinha movimento. Basicamente, essa experiência foi antes de eu acordar aqui e eu tinha estado a falar ao pé da cama com um ser. E no momento em que eu voltei para o corpo, eu vi também uma bola, uma esfera, de aproximadamente cerca de meio metro, portanto era algo assim deste tamanho, bastante grande e denso. E essa bola deslocou-se na minha direção e veio para dentro do meu coração. Depois houve uma outra experiência, mais recentemente, no verão de 2024,
em que eu estava também num sonho consciente, e aí eu estava num quarto, mas não era este quarto cá de casa, seria um quarto de um hotel, já em projeção astral, e vi uma esfera bastante maior que a outra, seria da volta de 1 metro de diâmetro, e essa esfera ela tinha um aspecto como se fosse uma bola de eletricidade. Essa tinha tons de azul e era como se fossem raios dentro dessa esfera. Era tudo muito mais fluido e menos denso e maior. E depois, dentro dessa esfera, apareceu uma cara de uma pessoa, como se essa esfera se pudesse também transformar ou ser uma pessoa. Foi assim uma coisa incrível. Além disso, eu também me lembrei das outras experiências, em que em várias experiências de projeções astrais ou sonhos conscientes, eu via ou era atingida com raios de relâmpagos, como se fossem raios roxos a entrar para a minha cabeça. E, portanto, aqui acho que isto também poderia ser uma forma de energia plasmática, como tu falaste que os raios também são isso. E aí, nesse caso, esses raios estavam a ter contacto com o meu corpo astral. Uhum, E estes são os 3 tipos diferentes de experiências que eu gostava de partilhar convosco uhum. acerca dos plasmoides. Sim, nessas experiências claramente estavas a interagir com os plasmoides. Uma coisa que eu queria talvez aqui discutir um pouco seria: será que tudo o que se passa nos sonhos não serão na verdade plasmoides? Será que as consciências que nós encontramos no mundo dos sonhos não serão elas próprias plasmoides, só que em vez de ter formas toroidais ou formas esféricas, têm formas dinâmicas que se conseguem moldar segundo as suas intenções? É que isso parece-me ser também uma propriedade dos plasmoides, é que eles conseguem ser altamente dinâmicos. Sim, acho que faz sentido o que estás a dizer Uhum, de serem plasmoides, também pela capacidade de se transformarem em diversas formas. uhum, sim, Porque além destas formas esféricas, eu também vi campos toroidais e quando vi essa imagem de vários campos toroidais, a sensação que dava é que eram também pessoas simultaneamente. uhum, Então é como se houvesse uma espécie de consciência por detrás desses campos. Apenas naquele em que era a bola de magma que eu falei, nesse eu não tive a sensação que aquilo era uma entidade, que era um ser. Talvez fosse informação. sim. Pois, pois lá está. Estes plasmoides podem ter até diferentes níveis de consciência. Podem, se calhar, ser usados só para armazenar informação, ou se calhar podem ser autoconscientes do início ao fim, não é? Eu acho que pode Então, haver os 2 tipos, sim, claro, também acho que faz todo o sentido. porque tendo essa tecnologia poderia ser utilizada com diferentes objetivos. Uhum. E outra coisa que eu gostaria de considerar aqui também é sobre os OVNIs ou UFOs, principalmente aqueles que têm mais aquele formato esférico de luz. Podem também ser plasmoides. E se nós considerarmos aqui a hipótese de as nuvens de Kordylewski serem entidades desenvolvidas, inteligentes, podem estar simplesmente a emitir para o planeta Terra sondas para recolher informação, para comunicar com certas pessoas. Pronto, há de ter a agenda deles, não é? Como toda a gente consciente e inteligente tem. Ou às vezes pode até nem ser uma questão de consciência, pode ser uma inteligência parecida com uma inteligência artificial, não é? Têm objetivos que querem, não quer dizer que seja de uma maneira lógica ou racional. Mas pode até ser, dado que as características do plasma levariam à possibilidade de criar redes neuronais altamente desenvolvidas. Então, recapitulando aqui, com este vídeo nós colocamos a possibilidade, abrimos a possibilidade de ser possível ou já ter um campo plasmático próprio ou poder vir a criar esse campo e projetar a nossa consciência através desse campo plasmático, desse plasmoide. Uhum. E além disso, ter também interações com outros campos, com outros plasmoides.